Então, galerinha, vamos lá para uma aula prática. Primeira coisa, vocês vão arrumar um cantinho da casa de vocês, onde tem uma mesa para vocês apoiarem os materiais que vocês vão utilizar, e forrar a mesa de vocês com um pano velhinho, igual esse que a professora forrou para não estar manchando a mesa. Pode ser plástico também, assim como a professora tinha orientado quando seria a nossa aula prática de pintura na sala de aula, tá bom? Eu coloquei vários tipos de materiais aqui, mas é mais para poder estar apresentando eles para vocês. Aqui eu tenho tinta acrílica. Tem várias marcas de diversos tipos de tintas e eu não vou falar sobre marcas, porém eu vou mostrar algumas que eu tenho em casa. Não teve como eu reabastecer meu estoque, até porque a gente não pode sair de casa para estar comprando. Então, esses é o que eu tenho por enquanto e é os que eu vou mostrar para vocês nos trabalhos práticos, tá bom? Aqui um kit de tintas acrílicas, tinta guache. A gente vai trabalhar com tinta guache hoje, mas eu achei interessante colocar esses também para vocês terem uma ideia. Um potinho de água, claro, para poder lavar os pincéis de vocês. Diversos tipos de pincéis vocês podem ter para utilizar. Escova de dente ajuda bastante, vocês vão ver. Pedacinhos de esponjinha, de lavar louça mesmo, pode cortar a esponjinha se vocês quiserem. Eles também ajudam bastante na hora de fazer diversos tipos de pintura. Espátula. Se você não tem uma espátula, não tem problema. Você tem aquela faquinha na sua casa que não tem serra, ela é para passar manteiga no pão. Serve como uma espátula. Vocês vão ver que é muito legal utilizar isso. Se vocês tiverem, tudo ok. Se não tiver, não tem problema nenhum, vocês usam o pincel que vocês têm, tá bom? Aqui são tintas óleo, a gente não vai utilizar, porém eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de você utilizar uma tinta óleo para uma tinta guache, porque a tinta guache ela seca bem mais rápido, a tinta acrílica também, a tinta óleo já vai demorar mais um tempo para secar. Mas quando a gente tiver uma outra oportunidade, vocês podem até experimentar trabalhar com tinta óleo, mas é bem diferente das outras tintas. Aqui tem uma tinta da Faber-Castell. Ela é uma tinta aquarelável. Ela é bem sequinha, né? Essa da Faber-Castell. Você molha o seu pincel e molha aquele recipiente que tá a tinta e ela vai ficar úmida. Aí quando você passar na sua folha, você vai ver que ela fica aquarelada, ela vai ficando mais suave. Qualquer coisa depois eu mostro pra vocês também como pintar com aquele tipo de tinta. Um papel toalha para vocês estarem secando os pincéis de vocês. E também um paninho. Um paninho que pode ser da preferência de vocês também para limpar este pincel. Tanto papel toalha quanto pano, tá bom? Esses são os materiais. Mas e quais suportes nós vamos utilizar também para fazer essa pintura? Por enquanto, nós vamos utilizar folha papel canson. A folha papel canson, ela é um pouco mais grossa que a folha de sulfite. Se vocês não tiverem a folha de sulfite, não tem problema. E também se não tiverem a folha de papel canson, também não tem problema. O importante é vocês praticarem a técnica da pintura. Então, vocês podem escolher um suporte da preferência de vocês. Por exemplo, a professora não tem folha de sulfite, não tem papel canson e agora não tem onde comprar também. Pode utilizar um pedaço de plástico, um pedaço de papelão, é mais para vocês tentarem realizar a prática da pintura, tá bom? Lembra que na sala de aula a professora tinha falado de um suporte de um plástico, parecido com aquelas capas da própria apostila de vocês, de caderno, enfim, esse aqui. Ele tem um lado que é mais liso e tem um lado que é mais grossinho. A gente vai usar o lado mais liso. Se vocês tiverem na casa de vocês, depois vocês realizam essa prática. Se não tiver, vocês vão somente conhecer a prática através do que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas é importante que use o lado liso, porque a gente vai desenhar, depois a gente vai transferir o que tá aqui para uma outra superfície, e como o lado liso é possível limpar. Depois a gente leva na torneira mesmo e tira a tinta e passa um paninho e tá tudo tranquilo, a gente pode usar novamente. Então, esses são nossos materiais para realizar nossa aula de pintura.
Agora aqui, eu só coloquei as tintas que eu vou utilizar, que a gente vai trabalhar com a tinta guache. É sempre importante no nosso kit de tintas a gente ter as cores primárias. Por quê? A partir das cores primárias que a gente vai fazer as misturas das outras cores, tá bom? Aí, vermelho, amarelo e nesse outro potinho eu coloquei o azul. Vocês perceberam que a professora não tem a paleta de cores. Então, a gente improvisa do jeito que a gente tem mesmo. Aqui, eu peguei aqueles potinhos de colocar ovo na geladeira, lembra que eu tinha falado pra vocês? Eu já tinha eles há um bom tempo, é eles que eu utilizo pra fazer a mistura. E uns outros potinhos também que eu tenho, mas como eu só vou utilizar essas 3 tonalidades, essas 3 cores, vão ser esses 3 recipientes que eu vou utilizar. Aqui, a gente não vai fazer a mistura das cores nós mesmos para criar as outras. A gente vai colocar as cores aqui e através do que a gente vai fazer que irá ser criado outras cores. Usando a faquinha, né, como espátula, como a professora tinha falado para vocês. Aqui a gente vai criar o que a gente quiser. Eu vou criar algo bem abstrato. Depois a gente pode fazer algo mais figurativo. Mas como eu quero mostrar para vocês por enquanto só como é feita a mistura de cores, não vou precisar criar algo figurativo, tá certo? Simplesmente coloquei as minhas tintas aqui. 3 manchas grandes de tinta. Limpei a minha espátulazinha. Coloco ela aqui do lado dos meus materiais. E agora eu vou pegar aquele suporte de folha Canson, que ela tem uma gramatura um pouquinho mais grossa que a folha de sulfite. Mas se não tiver, faça com o material que vocês têm em casa, tá bom? Coloquei a minha folha Canson aqui. E aquela minha superfície de plástico que estão com as manchas de cores, eu vou colocar em cima dessa folha Canson.